Alô pessoal, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula do terceiro bimestre e hoje nós vamos falar também, continuar falando de produtos notáveis. Na última aula a gente falou sobre o produto notável, o quadrado da soma de dois termos e falamos da diferença, o quadrado da diferença de dois termos. Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando de produtos notáveis, mas vamos falar agora sobre multiplicação. Então, tá aqui. Produtos notáveis são produtos de expressões algébricas que possuem uma forma geral para sua resolução. Os produtos abaixo são exemplos. Em forma geral, os produtos notáveis. Tá assim, A mais B vezes A mais B. A mais B ao quadrado. Na soma. E na diferença? A menos B vezes A menos B. A menos B ao quadrado. Nós chamamos de quadrado da diferença. Relembrando a última aula que a gente deu. Tá? Só para trazer a memória de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o produto da diferença que está lá na página 9 do livro de vocês, tá ok? Está lá na página 9. Então, ele começa nos dando exercício para a gente poder entender. Aí está assim, considere o quadrado verde, cujos lados medem A e faça o que se pede em cada item. Escreva uma expressão. Gente, o quadrado tem os 4 lados iguais. Ele colocou A, então vai ser A ao quadrado vezes A ao quadrado, tá? Então, como a gente quer, no caso, como ele quer a área, A ao quadrado. Somente isso, que é lado vezes lado. A vezes A vai dar A ao quadrado. Na número 2. Observe que esse quadrado foi decomposto em um quadrado menor e dois retângulos de tamanhos diferentes. Indique nas figuras as expressões que representam as medidas dos seus lados e em seguida resiste a área de cada um deles. Ele colocou o quadrado laranja, B. A área do quadrado é lado vezes lado, B vezes B, vai ser B vezes B igual B ao quadrado. Do retângulo verde, tá? Ele colocou, no caso, ele colocou a base aqui embaixo, tá? Ele colocou B, e aqui ele colocou A menos B, porque se pegar o quadrado todo, a parte laranja é B, e a parte toda é A. Então, qual é a parte, esse pedacinho verde aqui, ó, esse pedacinho verde que está aqui? Seria esse aqui, o total menos esse aqui. Então, é A menos B. Então, no caso, B, que é a base, vezes A menos B. Fazendo a distributiva, vai ficar AB menos B ao quadrado. Tá? No caso, no outro retângulo, retângulo que está em pé, a parte maior, a gente sabe que é A, tá? A parte maior aqui toda é A. E a parte menor é a mesma coisa, A menos B. Aí vai ficar A, que multiplica, entre parênteses, A menos B, fazendo a distributiva, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. Então, vai ficar A ao quadrado menos AB. Tá ok? Então, seria a resposta do primeiro, B vezes B igual B ao quadrado. Do segundo, B vezes, abre parênteses, A menos B, fecha parênteses, igual. Distributiva, B vezes A vai dar AB e B vezes B vai dar B ao quadrado. Então, fica AB menos B ao quadrado. No terceiro, A, que multiplica A menos B entre parênteses, fazendo a distributiva, A vezes A ao quadrado e A vezes B, AB. No caso, vai ficar A ao quadrado menos AB. Seriam essas respostas, tá? Se tirarmos o quadrado vermelho dessa composição e restaurar ainda uma figura formada por dois retângulos, escreva a expressão que representa a área da figura restante. Gente, olha só. Basta eu subtrair a área total do quadrado verde e da área total do vermelho. Vai obter-se A ao quadrado menos B ao quadrado. Também podemos fazer de uma outra maneira. Pegar as duas áreas que a gente fez dos dois retângulos, tá? Aí vai ficar A, no caso, A entre parênteses, A menos B, mais B, que multiplica A menos B. Tá ok? Ficaria dessa maneira. Como esses dois retângulos é possível formar outro retângulo, como mostra a figura a seguir, é só você botar aqui, no caso, AB, e embaixo A mais B, porque tem que ser igual. Acho que eu nem passei o slide, gente. Eu tô falando dele, não passei. Olha eu aqui na benção. Ó, AB, embaixo A mais B, porque a base aqui, as duas são iguais, e, no caso aqui, a área, tá? Voltando aqui, gente, ó. A resposta final seria isso aqui. A menos B, A,
que multiplica A menos B, mais B, que multiplica A menos B. Tá ok? Para poder relembrar vocês. Aí tá aí, ó, no nosso livro, aqui na página 10, tá as medidas dos lados desse novo retângulo A mais B e A menos B. Assim, a sua área igual vai ficar no final. Vocês estão vendo aqui as setinhas, fica no final. Assim, por retirar o quadrado vermelho do quadrado verde original, a área do restante é A ao quadrado menos B ao quadrado, que é igual a mais B vezes A menos B. Tá aí, ó. O produto notável A mais B vezes A menos B, que é igual a ao quadrado menos B ao quadrado, é o produto da soma da diferença de dois termos. No exemplo, os termos A e B. A expressão A ao quadrado menos B ao quadrado é chamada de diferença do quadrado. Aí tem a atividade da página 10, um pedacinho na página 10 para vocês fazerem, tá? E vocês, continuando, a gente vai falar sobre fatoração. Você já estudou todo número natural composto por ser escrito como uma multiplicação de fatores primos. Esse processo de decomposição de números chamamos de fatoração. É aquilo que a gente põe. Eu quero fatorar o 36. 36 põe aquela linha, 36 começa por 2, aí vai indo até não poder mais dividir por 2. Quando terminar, se não der por 2, pode ver se vai por 3, por 5, porque números primos só pode ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, e aí vai, tá? Então, a fatoração ela só pode ser feita por números primos, tá? Então, vamos lá. De que maneira semelhante ao que fazemos com os números, também é possível fatorar alguns polinômios. Enquanto fatorar um número e escrevê-lo como um produto de dois ou mais fatores, fatorar um polinômio é escrevê-lo como um produto de dois ou mais polinômios. A fatoração de polinômios é um recurso válido em diversos cálculos algébricos. Nesse momento, vamos usá-los para simplificar expressões. Você estudará a seguir alguns casos de fatoração. Aí vem aí, fator comum. 3 retângulos foram colocados lado a lado, sem sobreposição, sem ficar um sobre o outro. É lado a lado. Como mostra a figura abaixo. Aí está aqui, no próximo slide, ó. Calcule a área de cada retângulo. Então, vocês podem reparar, do retângulo amarelo, base vezes altura, 5 vezes 3. A gente vai dar 15 centímetros quadrados. Do retângulo verde, base vezes altura, mesma coisa, 3 vezes 2, que vai dar 6 centímetros quadrados. E do retângulo rosa, que vai ser 3 vezes 4, que vai dar 12 centímetros quadrados. Quais as medidas dos lados do retângulo maior obtido pela junção desses 3 retângulos coloridos? No caso, vai ser, como indicado na figura, as medidas são 3 centímetros e 11 centímetros, porque a altura ficou 3 e a base deu um total de 11 centímetros, somando todas as 5, 2 e 4, tá? Veja que a área desse novo retângulo pode ser calculada multiplicando o comprimento pela altura. Base vezes altura. 3 vezes 11, 33 centímetros quadrados. Então, a gente fez aqui, ó, respondeu todas as questões. Outra estratégia seria somar a área dos 3 retângulos já encontrados. Somaria 15 mais 6 mais 12. Também daria 33 centímetros, tá? Mas todas as duas maneiras estariam corretas. Como o 3 é fator comum da expressão, podemos colocá-lo em evidência, e obtendo assim a expressão fatorada. Assim, resolvemos as operações que estão dentro dos parênteses e, em seguida, a multiplicação do valor obtido por 11 e por 3. Portanto, a área do novo retângulo é igual a 33 centímetros. Agora, veja um exemplo que envolve expressões algébricas. Considere este retângulo cujos lados medem A e B mais C mais D. Assim, a área total dessa figura aí está aqui, ó. A área AB, que é a área do triângulo roxinho. No caso, a área AC, que é a área do triângulo rosinha. E a área AD, que é do triângulo marronzinho. Lembrando que eles têm em comum o A. Então, eu posso colocar o A em evidência e multiplicar o A sobre o C, sobre o B, sobre o C, sobre o D. Vocês estão vendo aqui, ó. O que estava em evidência? O que tem em comum nesses 3 retângulos? A altura A. Tá? Perceba que essa expressão, destacamos o fator comum a todas as parcelas colocando na frente, multiplicando a expressão restante. Quando isso acontece, dizemos que colocamos o fator comum em evidência. Então, no caso dos 3 retângulos, o fator em evidência é a altura, que é A. Tá?
A expressão fatorada A, que multiplica B mais C mais D, representa a área do retângulo maior, formado pela junção dos três retângulos menores. Veja que pela propriedade distributiva da multiplicação, voltamos à expressão inicial, AB mais AC mais AD. Dizemos que é uma forma fatorada do polinômio AB mais AC mais AD. Tá ok, pessoal? Então, olha só. Fatoração é colocar o fator comum que tem em todas as parcelas da minha expressão em evidência, tá? Aí daqui, ó, você aprendeu que fatorar significa decompor em fatores. Agora vamos usar esta ideia para determinar uma multiplicação que tenha como resultado a expressão 5xy mais 5x ao quadrado. Aí vamos lá. Note que 5 é o fator comum dos coeficientes de x, fator comum dos coeficientes, e que x é o fator comum da parte literal. Eu tenho que prestar atenção se eu tenho fator comum na parte numérica e na parte literal. Nesse caso, nós temos o 5 é comum às duas expressões, quer dizer, é divisível, poderia ser 5 e 10, o 5 traria, porque sempre entra o menor, tá? E o x. Só que quando a gente pega, a gente coloca sempre a letra com o menor índice. No caso, tem x e x ao quadrado. A gente vai usar o x, tá? Então, vai ficar em evidência 5x, tá? Aí, tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui embaixo. Deixa eu ver se meu cursor não tá querendo ir. Ó, 5x, tá vendo? Ficou fora. Aí, vamos dividir. 5xy dividido por 5x. 5 por 5 vai dar 1, x por x vai dar 1, e sobrou o y. Só entra o y, porque o 1 a gente não precisa colocar. Aí, no caso aqui, 5x ao quadrado. 5 por 5 vai dar 1, x ao quadrado dividido por x, na divisão a gente repete a base e subtrai os expoentes. Repetiu a base x, 2 menos 1 vai ser 1, então não precisa colocar nada. Ficou 5x, abre parênteses, y mais x. Esse é o fator comum, tá? Então, continua tendo a explicação para vocês. Aí tá aqui. Veja outro exemplo como podemos fatorar a expressão. 14x ao cubo, y menos 35x ao quadrado, y menos 7x, y ao cubo. Nós temos que o fator comum é o 7, porque o 35 é dividido pelo 7. E nós temos o x e o y. Temos o 7, o x e o y também como fator comum. Eu não sei se eu coloquei essa outra parte, deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Aí ficou. A gente colocou em evidência. Já vou partir para a resolução, tá? Já está aqui embaixo, ó. 7x, y, que é o meu fator em evidência. Aí eu vou dividir 14y ao cubo de 14x ao cubo de y. 14 dividido por 7 vai dar 2. Y por y a gente corta, não precisa colocar 1. E x ao cubo dividido por x, lembra, repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1 vai ser x ao quadrado. Então, ficou 2x ao quadrado. Aí vem o sinal, menos 35 dividido por 7 vai dar 5, tá? Menos 5. O x ao quadrado dividido por x vai dar x. O y por y vai dar 1, não preciso colocar. Então, ficou 5 menos 5x. Na terceira parcela, menos 7 por 7 vai dar 1, não preciso colocar 1. E x por x vai dar 1, não preciso colocar. Y ao cubo dividido por y vai dar y. A gente repete a base e subtrai os expoentes, porque é divisão. 3 menos 1, 2. Então, ficou menos y ao quadrado. Essa é a minha fatoração. Eu pegar os termos que são comuns, tanto na parte numérica como na parte literal, colocar do lado de fora, abrir o parênteses e fazer a divisão. Tá ok? Então, tem mais exemplos aí, vocês vão acompanhando. E na página, nas próximas páginas 13 e 14, 13, só 13, a gente tem exercício para fazer. E eu coloquei aqui um resumão do quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, a diferença de duas potências, o cubo da soma de dois termos, o cubo da diferença de dois termos, a soma de dois cubos na forma fatorada, a diferença de dois cubos na forma fatorada. Fiz um resumo para vocês do que a gente acabou de ver, tá? E é muito importante a gente guardar esses detalhes aqui. É muito interessante. Tá ok, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui, terminando a nossa aula de hoje e deixando essa frase. A vida floresce quando semeamos amor. Onde há amor, tudo tem solução. Sempre ame. Ame com verdade, ame com alegria,
Viva com alegria, tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima aula. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente, tá ok?